estava dizendo, é um tema muito apaixonante e tão amplo, e tantas descobertas feitas recentemente sobre esse ícone, que quando o tempo é um pouco curto, a gente até se embaraça um pouco, porque a gente não sabe o que fala, porque é tudo muito importante. Mas vou falar um pouquinho do contexto. O que acontecia no México quando ela apareceu? Por que ela apareceu para aquele índio? Como é que foi? Por que foi a escolha daquele índio? Então é o seguinte, o México havia sido recém-conquistado pelos espanhóis. Os espanhóis chegaram no México e, de certa forma, assim, escravizaram os indígenas que ali viviam. Aliás, chamaram-os de indígenas, porque quando os espanhóis chegaram lá no México, pensaram que estavam chegando nas Índias. Então, chamaram os nativos de indígenas. Os indígenas, então, mais poderosos lá... Em que ano foi? O senhor falou, padre? Em que ano? A aparição foi em 1531. Mas a conquista espanhola aconteceu entre 1519 e 1521, mais ou menos. Então, quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, já havia mais ou menos 10 anos da conquista espanhola. Os espanhóis, então, vieram e encontraram, principalmente as tribos astecas, que era a tribo mais dominante lá do México, que, inclusive, subjugava outras tribos mais fracas, né, por assim dizer. E era um povo muito poderoso, mas assim, muito agressivo. Ele, embora fosse a população mais religiosa daquele tempo, mas era uma religião pagã. Eles cultuavam deuses pagãos e sacrificavam seres humanos para oferecer para o Deus Sol, aqueles seres humanos. Então, era muita barbaridade, muita tristeza nessa época, e os espanhóis chegaram e encontraram essa realidade. Embora um povo muito civilizado, na parte artística, na parte de arquitetura, eles eram ourives, eram grandes arquitetos, mas eram esse povo que praticava essa barbaridade de sacrificar seres humanos para oferecê-los ao Deus Sol. Os espanhóis vieram, então, e junto com essa colonização, alguns sacerdotes, alguns padres dominicanos, franciscanos e diocesanos. E esses padres, então, vieram com muito boa intenção, tentando catequizar aqueles indígenas e tentando tirar, então, esse costume de matança de seres humanos, tentando ensinar a eles a fé católica e fazê-los conhecer o Deus verdadeiro. Mas os espanhóis tiveram muita dificuldade para conseguir atingir aqueles indígenas, porque como os espanhóis haviam conquistado, dominado, subjugado os indígenas, eles tinham muita resistência em aceitar qualquer coisa que viesse dos espanhóis. E a população só de astecas, na época, eram 23 milhões. 23 milhões só de astecas, sem contar as outras tribos. Então eram muitos índios. E pouco mais de 30, 40 padres, contando ao todo, os que vieram para catequizar esse povo. E com muita luta, depois de 10 anos de colonização, de catequese, muita luta, eles conseguiram converter e batizar 100 mil índios. 100 mil índios nessa população, só falando dos astecas, que era 23 milhões. Então era muito pouca gente, em 10 anos de muita luta e catequese. Dentre esses 100 mil estava Juan Diego, que é o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. Juan Diego, cujo nome indígena era Cuauhtlacuatzin, significa águia que fala coisas divinas. Juan Diego, então, foi batizado por volta de 1524, 1525. Ele e sua esposa, Maria Luzia, na nossa língua Maria Lúcia, e o seu tio, Juan Bernardino, foram convertidos e batizados nessa época. Isso foi em 1524, 1525, quando Juan Diego tinha cerca de 50 anos. Quando foi em 1529, ele ficou viúvo, sua esposa morreu, eles não tinham filhos desse casamento, pelo menos, e
Juan Diego passou a morar com seu tio, Juan Bernardino, já bem mais velho que ele, já bem adoentado. Moravam num sítio que distava mais ou menos de 10 a 12 quilômetros da cidade do México, na época chamada Tlatelolco. Depois, então, que Juan Diego foi batizado, todos os sábados e domingos, ele saía do sítio onde morava com seu tio Juan Bernardino e ia a pé, claro, não tinha nenhum meio de transporte, ia e voltava a pé, nessa distância de 10 a 12 quilômetros para ir, 10 a 12 para voltar, e ele ia para assistir à missa e receber a catequese. E num desses sábados, 9 de dezembro de 1531, quando ele ia para a cidade do México, ainda bem cedinho, passando perto desse monte chamado Monte Tepeyac, que é um monte todo pedregoso, 40 metros de altura, muito salitroso, era inverno rigoroso naquela época, completamente congelado. Juan Diego, então, passando perto daquele monte, que era o caminho que ele fazia para chegar a Tlatelolco, que era a cidade do México, ele ouviu um canto de pássaros e ficou encantado com aquele canto e entrou em êxtase e pensava consigo mesmo: onde estou? Estarei no céu? Serão meus antepassados? Que lugar é esse? E aquele canto de pássaros fez com que eles deixasse o caminho que estava seguindo e subisse aquele monte em direção daquele som. E ele subindo aquele monte, aquele canto de pássaros o encantava, o extasiava, e ele subindo, quando chega no topo do monte, ele ouve Nossa Senhora de Guadalupe, que já está ali, linda, parecendo que recoberta pelo arco-íris. Aqueles espinheiros no chão pareciam que se tinham transformado em pedras preciosas, e ela toda coberta, o seu manto coberto com as estrelas do céu. Aliás, 43 estrelas estão presentes no manto de Nossa Senhora. E ela o chama pelo seu nome de batismo, Juan Diego. Quando ele foi batizado, ele escolhe esse nome espanhol de Juan Diego. Uhum. E é de se encantar demais desde aí, porque ele conta depois, posteriormente, na obra escrita que tem, que se chama Nicamo Poa, conta toda essa aparição. Ele, então, conta que ela aparentava ter entre 15 e 17 anos. Era uma menina, enquanto ele tinha 57 na época. E ela o chama pelo nome de batismo no diminutivo. Ela fala: Juanito, Juan Dieguito, Juanito, o mais humilde dos meus filhos, onde você está indo? E ele, que já era convertido e batizado, imediatamente reconhece a Mãe do Céu, se ajoelha e responde para ela: minha senhora e menina, tenho que chegar à cidade do México para receber as coisas divinas que nos dão e ensinam nossos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. E ela então responde: saiba e entenda, você é o mais humilde dos meus filhos, e eu, a sempre Virgem Maria, Mãe do verdadeiro Deus, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Desejo que um templo seja construído aqui rapidamente. Então, poderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção, porque eu sou a sua piedosa mãe, e a mãe de todos os habitantes desta terra, e a mãe de todos aqueles que me amam, me invocam e confiam em mim. E para realizar o que a minha clemência pretende, vá ao palácio do bispo do México e diga-lhe que sou eu mesma e que eu preciso que ele autorize a construção de um templo. E ela dizia: uma casita sagrada, uma casinha sagrada aqui neste monte, para que ela pudesse mostrar o seu amor para aquele povo. Quem era o bispo da época? Fray Juan Zumárraga, um bispo espanhol que veio para ser o primeiro bispo do México. Havia chegado no México há 3 anos e chegou lá e encontrou aquela realidade tão cruel, tanta desavença entre espanhóis e astecas, tantas brigas, tanto sacrifício humano. E ele, por 3 anos, tentou desfazer aquelas desavenças, apaziguar aquele povo e não conseguia.
até quando chegou num ponto que ele escreve uma carta ao rei da Espanha, dizendo que ele já não dá conta mais, que ele está desistindo, que não há mais o que fazer com aquele povo. E numa frase dessa carta, é uma oração que é ouvida por Deus. E Deus, através dessa oração, manda sua Mãe Santíssima em socorro daquele povo sofrido. E qual que é essa frase? Frei Juan Zumarraga diz então: se Deus não intervier na história desse povo com o remédio do céu, eles não terão salvação. Se Deus não intervier na história desse povo com o remédio do céu, eles não terão salvação. Deus, então, ouve esta oração vinda daquele bispo e manda sua Mãe Santíssima. E ela vem, através dessa aparição a Juan Diego, que era um índio que pertencia à classe mais baixa daquela sociedade hierarquizada. Ele era um trabalhador muito simples, muito pobre, um homem do povo. E Nossa Senhora escolhe aquele leigo, aquela pessoa tão simples, para que fosse o intermediário entre ela e o bispo. E a gente então se pergunta, se Nossa Senhora precisava da autorização do bispo para a construção daquela igreja, por que então ela não aparece diretamente para o bispo? Mas não, ela escolheu Juan Diego, um leigo tão simples, para mostrar o quanto ela valoriza o leigo, o quanto nós leigos somos importantes na vida da igreja e o quanto nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Isso aí então me encanta muito, e através dessa oração que o bispo fez, pedindo a Deus que interviesse na vida daquele povo, também nós agora, nesse tempo que estamos passando dessa pandemia, o mundo está tomando consciência de que só por Deus nos virá a salvação, a cura desse vírus invisível que fez com que o mundo parasse. Agora então nós suplicamos nessa hora a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que venha a nós em socorro desse povo sofrido, dos seus filhos que estão num tempo tão sofrido. Venha em nosso socorro e peça a seu Filho Jesus que dissipe essa pandemia tão cruel. Continuando então, aquele índio responde a Nossa Senhora na mesma hora: estou indo cumprir a sua ordem, agora me despeço da senhora, seu humilde servo. Ela então ele então corre, desce aquele monte depressa, vai ao Palácio do Bispo, um lugar onde ele nunca tinha ido, e era um palácio, um lugar muito bonito. Chegando na porta daquele palácio, ele é impedido de entrar pelos porteiros, ele que nunca tinha ido àquele lugar. Os porteiros fazem tudo para impedi-lo, mas ele insiste, ele tem um recado de Nossa Senhora para aquele bispo. E com muito custo ele consegue entrar, entra, conversa com Nossa Senhora, conversa com o bispo, diz para ele que Nossa Senhora lhe mandou esse recado, que precisa da construção de um templo naquele monte, para que possa trazer a salvação para aquele povo, para tirar aquele povo daquele sofrimento. Mas o bispo, sem má intenção, com prudência, não acredita nele e manda que ele vá embora e que ele volte outro dia, dizendo que vai pensar em tudo aquilo que ele está falando. O índio vai embora muito triste, muito acabrunhado, volta para sua casa, voltando para sua casa, passa novamente por aquele monte que é o seu caminho. Nossa Senhora o espera no mesmo dia 9 de dezembro, na parte da tarde. Ele então chega para Nossa Senhora e diz: olha, eu vou lhe causar um pesar. Eu estive onde a senhora me mandou para levar o recado para o bispo. O bispo me recebeu, me ouviu, mas quando se despediu, pareceu-me não acreditar em mim. Pensa ser invenção da minha parte o seu desejo de construção de um templo nesse lugar. Menos ainda acredita ser ordem sua. Por isso eu te suplico que a senhora mande alguém mais importante, mais conhecido, mais respeitado, para que acreditem. Eu não sou ninguém. Eu sou uma folhinha seca. Eu sou o finalzinho da cauda. Ninguém vai acreditar em mim.
Eu pertenço à classe mais baixa dessa população. Não adianta, eu não tenho voz. E Nossa Senhora, naquela doçura que lhe é peculiar, responde àquele índio. Novamente, ela repete: você é o mais humilde dos meus filhos. Eu quero que você saiba que eu tenho vários servos e mensageiros a quem eu posso encarregar de levar minha mensagem e executarem o meu desejo. Mas eu quero que você mesmo faça. Eu te suplico, Nossa Senhora, suplica para aquele índio tão simples. Eu te suplico, volte amanhã novamente ao Palácio do Bispo e diga a ele que sou eu mesma e que eu preciso da construção desse templo. É urgente. Volte lá amanhã novamente. Eu te peço. E aquele índio, obediente por ser tão humilde, respondeu a ela: a senhora está mandando, eu vou. Eu lhe prometo que amanhã bem cedo eu volto e vou voltar ao Palácio do Bispo para poder insistir com ele. Olha, eu acho que não vai adiantar. Ele não vai acreditar em mim. Mas a senhora está mandando, eu vou. E se despede de Nossa Senhora dizendo: a senhora descanse nesse meio tempo. Ele dá um descanso para Nossa Senhora. Olha a doçura daquele índio. Ele então se despede dela e vai para casa. Chega em casa, dorme, no sábado à noite, domingo bem cedo ele volta novamente naquele mesmo caminho, chega no Palácio do Bispo, mais dificuldade ainda encontra para entrar, com muito custo consegue convencer os porteiros, entra, insiste com o bispo que Nossa Senhora lhe apareceu novamente e que precisa que ele atenda aquele pedido de Nossa Senhora. E o bispo então responde: você diga para ela, se for verdade, que eu preciso de um sinal. Ela me mande um sinal. E o índio então vai embora, aceita aquilo que o bispo lhe pediu. Mas o bispo então chama os dois porteiros e manda que eles acompanhem, que eles sigam o índio naquele caminho da mata, sem que o índio veja. E aqueles dois porteiros saem correndo atrás do índio, mas no meio da mata o perdem de vista e voltam furiosos, dizendo para o bispo que é mentira, que não acreditem naquele índio, que é tudo coisa inventada. E o bispo fica com essa ideia. Juan Diego, então, voltando para sua casa, novamente passa naquele monte. Nossa Senhora o espera, então, já para a terceira aparição, que acontece no domingo à tarde. Chegando no alto daquele monte, ele conta para Nossa Senhora que o bispo pediu um sinal. E Nossa Senhora humildemente aceita esse pedido do bispo, essa imposição do bispo. E ela diz então: volte aqui amanhã cedo, eu lhe darei o sinal. Fique tranquilo, ninguém mais vai duvidar nem desconfiar de você. Eu espero você aqui amanhã. E ele se despede de Nossa Senhora e vai para casa. Já é domingo à noite. Chegando em casa, como eu contei para vocês que ele morava com seu tio, já Juan Bernardino, já bem velho e adoentado, ele encontra o seu tio que havia contraído uma peste sem cura. Olha, que coincidência, né, gente? E nós passando agora por essa pandemia. Confiemos a Nossa Senhora a cura dessa pandemia. Aquele Juan Bernardino, havia contraído uma peste para a qual eles não tinham cura, e Juan Diego encontra lá caído numa cama e passa a noite toda, de domingo para segunda, cuidando do seu tio, pelejando com aqueles remédios que eles tinham, com todo o recurso que eles tinham ali, sem nenhum sucesso. No domingo, na segunda-feira de manhã, que ele teria que voltar para a cidade para poder levar o sinal para o bispo, ele não consegue sair de casa, pois ele morava sozinho com seu tio doente. E ele passa o dia todo cuidando do seu tio. Quando chega a noite, o seu tio chama na beira da cama e diz para ele: Juan Diego, amanhã de manhã você vá à cidade do México e traga um sacerdote para me dar os últimos sacramentos, porque eu vou morrer. Chegou a minha hora. E Juan Diego sentiu que realmente havia chegado a hora dele, não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer. E Juan Diego, então, hoje nós sabemos por provas científicas
que ele saiu de casa por volta de 1h30 da manhã, bem de madrugada, bem cedinho, e foi novamente correndo para a cidade do México para buscar aquele sacerdote. Naquela aflição de ter deixado o seu tio sozinho e quase morrendo, e ele vai correndo, e quando ele vai passando perto daquele monte Tepeyac, ele resolve mudar de caminho. Porque ele pensa, se eu parar aqui, ela vai me ver e ainda vai me atrasar. Ela vai me empatar e eu vou me atrasar, eu preciso buscar o padre, meu tio está morrendo, e ele resolve mudar de caminho. E assim ele faz. Mas Nossa Senhora, que tinha urgência em salvar aquele povo de tanta tristeza, ela sai de cima daquele monte e se encontra com Juan Diego naquele atalho, naquele caminho de fuga. E ele quase morre de susto quando ele encontra com Nossa Senhora. Ela se coloca na frente dele naquele caminho e diz, o que há, meu caçula? Onde você está indo? Ele fica tão sem graça, e sem saber o que fazer, e tão aflito que estava para chegar à cidade do México e buscar aquele padre. E ele diz para ela, olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora, o meu tio está muito doente, é um servo seu, ele está para morrer, eu preciso buscar um sacerdote. A senhora sabe que a vida inteira nós esperamos a hora da nossa morte, e é muito importante, mas eu prometo para a senhora que eu volto. A senhora pode acreditar em mim, eu volto o mais breve possível para levar o sinal para o bispo. E Nossa Senhora fica esperando que ele conte tudo aquilo que ele quer contar. E ela então responde para ele. Saiba e entenda. Novamente ela responde, ela lhe lembra. Você é o mais humilde dos meus filhos. Não deixe o seu coração perturbado. Nada deve lhe causar medo nem aflição. Não tema esta ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Você não está no cruzar dos meus braços e na prega do meu manto? Quando ela diz cruzar dos meus braços, é aqui, vou mostrar nessa imagem menor. Você não está no cruzar dos meus braços e na prega do meu manto? O que mais pode querer? Eu não sou a causa da sua alegria. Você não está sob a minha proteção? Aquele índio, então, e ela então já revela para ele naquela hora, o seu tio já está curado. Fique tranquilo, ele não morrerá agora. Aquele índio, então, sente aquele alívio e acredita em tudo aquilo que Nossa Senhora está lhe dizendo. E já esquece daqueles planos que ele tinha de buscar o padre. E ela diz para ele, suba novamente aquele monte onde eu apareci para você das outras vezes. Você vai encontrar flores. Corte-as, junte-as e traga-as à minha presença. Ele então volta novamente ao palácio, volta novamente, sobe aquele monte, chegando no alto daquele monte completamente pedregoso, salitroso e congelado pelo inverno rigoroso, só havia relvas e cactos. Ele encontra rosas de Castilha, rosas de Castela. Castela era a região da Espanha de onde havia vindo o bispo. Nossa Senhora fez brotar rosas brancas de Castela, porque o sinal que ela ia mandar era para o bispo. Ela precisava de mandar algo que lhe fosse familiar. Juan Diego, então, encantado com a beleza daquelas flores, corta aquelas flores, junta, embrulha no seu manto, nós o chamamos de tilma, poncho. É um tecido que eles traziam amarrado ao pescoço, que servia para o trabalho. Era uma vestimenta muito íntima do indígena. Servia também para ele se agasalhar quando estivesse com frio, ou para ele forrar o chão para se deitar quando estivesse cansado. Para eles, a tilma, o manto, significava vida. Tanto é que quando aquele indígena morria, ele era enterrado junto com a sua tilma, junto com o seu manto. E Nossa Senhora usa essa vestimenta do indígena, onde ele embrulha aquelas flores, embrulha e desce correndo aquele monte, e se encontra novamente com Nossa Senhora ao pé daquele monte. Nossa Senhora então diz para ele, esse é o sinal que você vai levar para o bispo. Ela ajeita aquelas flores no colo do índio
e manda que ele leve aquelas flores para Juan Sumáraga. Mas diz para ele, você só vai entregar para o bispo, não entregue para mais ninguém. E ele vai, correndo em direção àquele palácio, escondendo aqui no seu manto aquelas flores. Quando ele chega na porta do palácio, aqueles porteiros que já estão intrigados com aquele índio que pela terceira vez chega lá para molar aquele bispo, né? E eles, então, hoje também, mais ainda, também por provas científicas, nós sabemos que Juan Diego esperou 1 hora e 40 minutos na porta do palácio, esperando autorização para entrar naquela terça-feira, dia 11 de dezembro, dia 12 de dezembro de 1531. Depois de 1 hora e 40, aqueles porteiros viram que ele não desistia, que ele ficou ali esperando e escondendo naquela tilma aquelas flores. E eles, então, intrigados com aquilo, e pensaram, o que será que ele esconde naquele manto? E eles, então, conseguiram enxergar que eram flores maravilhosas e cheias de vida. Eles, então, por 3 vezes tentaram roubar uma daquelas flores. Aquelas flores, então, se entranhavam no tecido como se fosse uma pintura ou um bordado, e eles não conseguiam pegar. E eles, então, ficaram espantados, entraram no palácio, disseram para o bispo que Juan Diego estava ali novamente e que trazia alguma coisa para ele. O bispo autoriza a entrada de Juan Diego entra e diz, então, conta tudo para o bispo o que aconteceu, por que não veio ontem, tal, e que voltou hoje para trazer aquele sinal. E o bispo então pergunta, qual é o sinal? Juan Diego abre aquela sua tilma, aquele seu manto, deixa aquelas flores caírem ao chão. E a imagem de Nossa Senhora aparece estampada naquele tecido, naquela tilma, no poncho de Juan Diego, tal qual ela aparecia para ele naquele monte. Linda, coroada pelas estrelas do céu, todo o seu manto salpicado de estrelas, ela usando aquele manto azul esverdeado, todo cheio de sinais. Aquele índio, então, aquele bispo, chora naquela hora, acredita, é claro, nesse sinal de Nossa Senhora, todas aquelas pessoas que estavam naquela sala. Então, aquele índio, o Juan Diego vai com o índio naquele monte para saber onde é que Nossa Senhora queria a construção daquele templo. Gente, isso era 12 de dezembro. No dia 26 de dezembro, aquela capelinha estava pronta. Eles fizeram com o recurso que eles tinham. Em 14 dias, aquela capelinha estava pronta. Eles fizeram uma capelinha de 5 por 5, de palha e barro. É o que eles tinham, é o que eles podiam. Aquele povo que já estava tão arrasado e tão escravizado pelos espanhóis. Fizeram aquela capelinha tão simples para colocar Nossa Senhora. E foi tão grande a corrida dos indígenas para aquele lugar, porque só de olhar naquela estampa, e essa estampa que está aqui, só de olhar nessa estampa, eles se convertiam. E por quê? Gente, porque nessa estampa há vários sinais que para eles eram sinais de conversão. Só de olhar nessa estampa de Nossa Senhora, a conversão foi imensa. Eu disse no começo para vocês que em 10 anos de catequese e colonização, aqueles bispos, aqueles padres conseguiram converter 100 mil índios. Depois que Nossa Senhora apareceu, 8 anos depois das aparições, 15 milhões de indígenas estavam convertidos e batizados. Praticamente era toda a população que sobreviveu, estava convertida e batizada, acorriam àquele lugar e viam pedindo batismo. Existe até um relato de um padre que é muito marcante, um padre que conta que um só dia, uma só tarde, ele e um companheiro dele batizaram 15 mil indígenas num dia só. E que foi tanto trabalho, e que eles batizavam os índios com a mão direita, jogavam água na cabeça com a mão direita, cansavam e começavam com a mão esquerda, porque não aguentavam de tanto cansaço. Isso aí mostra a corrida daqueles indígenas para aquele povo. Gente, e essa imagem tem
tudo nela tem significado. Cada sinal nela, cada figurinha, cada desenho, para eles tem um significado que fez com que eles se convertessem, sem que ninguém falasse nada. E só isso que nós chamamos, essa explicação desses sinais, se chama Códice Guadalupano. Cada um deles tem um significado muito especial. Mas nós não conseguimos hoje detalhar esse significado, porque são muitas coisas. A gente precisaria de um tempo maior. E recentemente, depois então de 1980 para cá, mais ou menos, o Papa João Paulo II, logo que ele se tornou Papa, em 1978, a sua primeira viagem apostólica foi ao México. E ele então determinou que se estudasse a vida de Juan Diego para poder provar a santidade dele. Só então se estudou demais, e houve muitas escavações, muitas descobertas de vários documentos para se provar até a existência de Juan Diego. Havia uma ala da igreja que dizia: meu Deus, estão tentando canonizar uma pessoa que nunca existiu. E então foi muita luta para poder se provar a existência e a santidade daquele índio. Ele então foi beatificado em 1990 e foi canonizado em 2002. A história de canonização e beatificação e canonização de São Juan Diego também dá uma outra catequese, é uma coisa mais linda. De lá então, muita coisa se descobriu sobre Juan Diego e sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive, as figuras que foram encontradas nos olhos, estampadas nos olhos de Nossa Senhora. Os oftalmologistas comprovaram, com as melhores aparelhagens, as mais modernas, que Nossa Senhora de Guadalupe tem olhos vivos que nos veem. E nos olhos dela estão estampadas 13 figuras humanas. E o que é mais impressionante, e que mais me impressiona, que eu acho mais marcante para a nossa geração, foi uma música que foi descoberta no manto de Nossa Senhora, nesse nosso século. Eu falo que é um presente que Nossa Senhora de Guadalupe deu para a nossa geração. É uma música, pega para mim, minha filha, a música na internet, vou tentar colocar aqui para nós. Foi descoberta a partitura de uma música desenhada no manto de Nossa Senhora. Foi descoberta por um matemático, Dr. Fernando Orreda Janes, e essa música tem trazido tantas curas, tantas revelações, tantos mistérios, e que eu acho que todo mundo teria que conhecer essa música e experimentar a doçura que Nossa Senhora veio trazer para a nossa geração. Vou tentar colocar para nós daqui a pouco, padre. Como se chama a música? É a música tirada do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, é uma música orquestrada, porque a sua partitura foi encontrada desenhada no manto. Vamos ver se dá para ouvir. Está dando para ouvir? Sim. Vou disponibilizar o link após a nossa live, tá? Nós temos vários relatos, padre, de curas, de revelações que ocorrem quando as pessoas ouvem essa música. É uma riqueza. Facilmente encontrada na internet. É uma música que traz paz, uma integridade, né? Tá dando para ouvir? Sim, sim. E será que nós temos perguntas, padre? Há pessoas querendo participar? Eu acho que agora também a live, daqui a pouco ela vai cair, que já deu 1 hora. Certo. E quando caindo, a gente retorna e se tiver alguma pergunta, depois a gente... Responde particularmente. Seria isso? Não, eu vou retornar daqui a abrir de novo
a live. Certo. Aí quando o pessoal retorna sim. também, se tiver alguma pergunta, o pessoal faz algumas perguntas também, porque eu acho que a live vai cair já daqui a pouco. É verdade, já deu 18 horas. Tem razão. Então, deixa eu já fechar e depois a gente retorna. Certo? Certinho. Então, pessoal, daqui a pouco, então, vocês que estão acompanhando aí, vocês retornam também daqui a pouco para também quem tiver alguma pergunta. Né? Até já. Até já, Cristian. Até já. Até mais.